Olá, pessoal! Está começando mais um AGCast, podcast da GECOM, que traz muita informação e bate-papo para você. Eu sou Bianca Viana e hoje comigo está aqui o Bruno. Dá um olá aí, Bruno! Olá, tudo bem? Bom dia. Bom, vocês vão ficar aqui com a gente para saber mais sobre o tema de hoje. Sabemos que não estamos passando por um momento bom, principalmente aqueles que mantêm o trabalho e estudo diretamente de casa. Na área da educação, compreendemos as dificuldades dos alunos, mas também o forte impacto na prática docente. O primeiro ponto é que os professores não tinham uma certa facilidade em trabalhar e manusear a tecnologia, e tiveram dificuldades em ministrar as aulas nessa plataforma, além dos conteúdos pedagógicos, que haviam sido programados para acontecer de forma presencial e tiveram que se adaptar de última hora no formato digital. E para falar mais sobre este tema de hoje, os desafios da docência na pandemia, a nossa convidada, ela é formada em Publicidade e Propaganda pelo CEUT 2002, especialista em Marketing pela UFP e atualmente é coordenadora e professora dos cursos de Jornalismo e Publicidade da Faculdade de Sá Terezinha. Seja muito bem-vinda, professora Arabella. É um prazer receber a senhora aqui no podcast da gente. Oi, Bianca. Oi, Bruno. Eu que agradeço. Bom dia, né? Eu agradeço o convite. Fico muito feliz por estar presente aqui. Estava falando aqui antes nos bastidores que eu sou meio encabulada, mas aceitei aí o convite de vocês para prestigiar o programa de vocês. Nós é que agradecemos. Não é só a senhora que fica encabulada, todos os nossos convidados começaram. Pois é. Sou publicitária, mas eu gosto de ficar por trás das câmeras, né? Eu gosto de estar na produção, mas estou aqui para disponibilidade aqui para vocês, totalmente disponível, tá? Para ajudá-los no que for preciso. Eu agradeço mais uma vez. E para começar, eu quero que a senhora conte para nós como foi essa transição do presencial para o online. Eita, então, foi... Na realidade, né, todo mundo foi pego de surpresa, né? Quando nós recebemos o comunicado, né, de irmos para casa, eu me lembro demais, como se fosse hoje, era uma terça-feira, e a gente estava na coordenação, quando a gente recebeu a notícia, né, da liberação dos alunos e de todos os, né, docentes, colaboradores, para irem para casa, que nós iríamos ficar por home office. E, a princípio, a gente achava que iam ser coisas assim de 15 dias, né? A gente achava que ia ser apenas 15 dias. Eu disse, 15 dias, tudo bem, né? A gente repõe lá na frente. E aí, passou uma semana, né? E quando saiu o decreto, né, do Estado e da Prefeitura para que a gente ficasse até junho. Primeiro foi até abril e depois ele esticou até junho, se eu não me engano, né? Enfim, mas a Estácio, ela já vinha preparando, a Estácio, ela já tinha adquirido, né, ela já vinha preparando a plataforma, a plataforma Microsoft Teams, inclusive nós, coordenadores, a gente já estava utilizando o Teams para algumas funções dentro, né, da instituição, algumas funções administrativas, né, como é uma plataforma, né, que é uma plataforma que oferece vários recursos, né, uma plataforma rica de vários recursos. Então, foi fácil, porque a gente Estácio já tinha licença da Microsoft, né, para utilidade da plataforma. Então, o que nós fizemos foi, muito rápido, né, tudo muito rápido, o treinamento para a plataforma ser a nossa sala virtual, né, para ser transformada, então, na nossa sala virtual. E aí vieram os treinamentos, né, para docentes e coordenadores para que a gente pudesse manusear a sala virtual, né? Então foi... E aí o dia a dia, né? O dia a dia vem trazendo para a gente, todo dia a plataforma vai se atualizando e a gente vai conhecendo um pouquinho mais de suas ferramentas. No caso, aproveitando o gancho, né, que você falou, você acredita que foi mais fácil, no caso da Estácio, que já estava com o ambiente administrativo preparado com essa plataforma, não é como se vocês tivessem sido pegos de surpresa, aquele choque enorme, né? Exato, a gente já tinha licença, né, da plataforma, nós estávamos utilizando, nós, coordenadores, por exemplo, administrativamente, nós já estávamos mais ou menos há quase um mês utilizando a plataforma, né, então, mas só com recursos mesmo administrativos, a gente não utilizava ainda sala virtual, entendeu? A gente utilizava
parte administrativa, a questão de pastas, de atividades, de trabalhos, né, calendário. E o que foi acrescentado para o nosso uso, né, com a pandemia, com o decreto da pandemia, foi o treinamento da sala virtual. Aí nós passamos a utilizar a sala virtual, né? Já no início, as nossas primeiras reuniões, já em home office, foram através da sala virtual, porque foi tudo muito rápido, né? Quando o decreto saiu, a gente tinha que sair, então nós já chegamos em casa e já utilizando a sala virtual como a sala de reunião, né? E aí de treinamento, inclusive foi através do próprio Microsoft Teams que nós também recebemos os treinamentos para a sala de aula. Ok, professora. Aproveitando o ensejo, né, a gente sabe que, falando agora de uma parte mais técnica, o maior desafio para educadores é a chamada transposição didática, que é justamente essa migração da atividade que ensina, toda aquela dinâmica das atividades práticas, trazendo para o ambiente digital, no ensino remoto, né? Você já falou que não teve uma grande dificuldade para se adaptar a esse novo modelo, mas eu queria saber até que ponto essas ferramentas, o tempo é diferente que os professores teriam em sala de aula, aquele contato, manejo com os alunos. Como foi essa adaptação? Na realidade, quando eu falo assim, a gente não teve dificuldade, a gente teve muitas dificuldades e todos os dias a gente enfrenta novas dificuldades. O que não foi um estranhamento para os coordenadores, por exemplo, foi a questão da plataforma, mas para os professores todos foi novidade. Para mim, como professora, foi uma novidade, porque eu não utilizava a ferramenta para a sala de aula, né? Então, não deixa de ser um desafio, não deixa de ser uma novidade. A questão, assim, o que dificulta, porque, na realidade, é totalmente diferente, né? A sala de aula virtual, ela é completamente diferente da presencial. Eu não sei, vocês que foram meus alunos devem me lembrar, eu em sala de aula, eu gosto de me movimentar, de ir lá para o final da sala, né, de mexer com o aluno, aí vou para frente, né, vocês sabem como eu sou dentro de uma sala de aula, né, e aí aquela situação, né, da gente estar na sala, de repente, sentado, né, com a câmera ligada, os alunos sem ligar a câmera, né? A gente não sabe se os alunos estão de fato assistindo a aula, a gente pergunta uma coisa, o aluno não responde, a gente fica sem resposta. Isso para a gente se tornou mais desafio, né? Tentar virar essa dinâmica da sala de aula do que o próprio, né? O próprio manuseio com a plataforma, porque assim faz parte da gente as tecnologias, né? As tecnologias, todo dia a gente tem aí acesso às novas tecnologias, e a gente vai se adequando ao uso dessas novas tecnologias e fazendo uso delas para o nosso dia a dia como ferramenta do nosso trabalho, né? Então, acho que o desafio maior é transformar essa sala de aula virtual numa aula dinâmica, numa aula participativa, porque para o professor não existe algo mais frustrante, pode ter certeza, do que o professor chegar, dar bom dia na sala de aula e ninguém responder. Diferente quando você entra na sala de aula física, você chega, dá bom dia, aí ninguém te responde, aí você grita, bom dia, aí todo mundo, bom dia, professor, aí começa aquela brincadeira, né, aquele momento de descontração antes da sala, antes da aula começar. Isso a gente não vê na sala de aula virtual, né? O que a gente chega na sala de aula, dá bom dia e já vai começando a dar aula, né, os alunos, né, alguns, né, dizem que estão assistindo aula, a gente nunca sabe como estão os alunos, se eles estão deitados, se eles estão sentados, se eles estão realmente incorporando aquele momento da sala de aula como deveria ser, como se estivesse na faculdade, sabe, sentado na cadeira, no seu local de estudo, né, concentrado, participando, né, então tudo isso influencia muito, né, o professor, porque na realidade o professor, quando a gente está nesse momento aí, esse momento da aula virtual, a gente está entrando na casa de vocês, na vida de vocês, então o que acontece? É totalmente diferente. Lá na faculdade, vocês vão para a faculdade, né? Vocês estão no ambiente da faculdade, então existe aquela formalidade, o aluno ele tem que ter a postura de aluno dentro da sala de aula, né? Existe aquela hierarquia do professor, com todo o respeito, mas existe aquela hierarquia do professor e o aluno na sala de aula, que o aluno tem que respeitar que ali é um ambiente da sala de aula, né? E que ele está ali para aprender, para conhecer, né? Para aprender junto com o professor, para conhecer. Mas
Já no ambiente virtual é totalmente diferente. O que acontece? A gente entra na tua casa, a gente entra, tu tá assistindo a aula, de repente tá na mesa do café da manhã, tá na mesa do almoço com teu pai, com tua mãe, né, com tua família, e a gente invade a tua vida, a tua rotina. E aí, será se tu tá preparado? Será se vocês, alunos, né, como é que vocês estão nos recebendo? Qual é o momento de vocês aquilo ali? Porque aí vem aquela comodidade, eu tô em casa, eu não vou... vou ficar aqui mesmo no computador, acabei de acordar, tô cansado, liga o computador e fica e bota para gravar, porque sabe que o professor tá gravando, entendeu? Então, o desafio para o professor maior é esse, é ele transformar esse ambiente da casa no ambiente da sala de aula. Esse aqui é complicado e dolorido para a gente. A senhora sabe, assim, o sentimento que a senhora sentiu quando, na sua primeira aula, no ensino digital? Como se tivesse sido o primeiro dia da Arabella na sala de aula, há vários anos atrás. É como se a sensação que eu tive foi essa, aquele friozinho na barriga, sabe? Porque a gente tem que entrar com, né? A gente entra com, sendo muito sincera, né, para vocês, a gente tem que entrar seguro, né, da plataforma, se sentindo assim, mesmo que você não esteja seguro com a plataforma, mas a gente tem que ir como se a gente estivesse se sentindo seguro, né? Mas, ao mesmo tempo, eu me senti feliz, eu me senti muito feliz, porque a gente estava trazendo para os nossos alunos, né, a oportunidade deles terem a continuidade, né, do ensino, né, eu me sinto muito feliz também, porque nós só passamos o intervalo de tempo que vocês ficaram. Ó, a Margot querendo participar da entrevista. Vocês ficaram, os alunos, nós só ficamos uma semana sem aula, uma semana, que para algumas disciplinas isso foi uma única aula, para disciplinas, né, de 2 créditos, isso foi uma única aula, que foi exatamente a semana que todos os professores receberam o treinamento intenso para o uso da plataforma. Então, eu me senti bem porque, assim, não foi um prejuízo, os alunos não tiveram prejuízo, né? E nós avançamos também em relação à tecnologia. Agora, claro que vem aquele medo da aceitação, porque teve muita resistência dos alunos, né? Muitos alunos, ao mesmo tempo que exigiam, né? Vamos sair, tem que ter o isolamento, a gente tem que sair, não pode assistir aula, não pode ter contato com as pessoas, e aí Estácio cumpriu tudo direitinho, mas, ao mesmo tempo, também tinha resistência dos alunos com as tecnologias. Não foi só uma questão do professor, claro, tivemos professores, não no nosso curso, graças a Deus. No nosso curso foi uma aceitação, assim, nossa equipe é muito alinhada, todos os nossos professores é uma equipe muito alinhada, a gente se ajuda bastante, nós somos uma equipe, nós somos um grupo. Eu digo muito para os alunos e para os meus professores também, né, que a coordenação ela não trabalha sozinha, eu não trabalho sozinha, o trabalho ele é conjunto, todas as decisões que eu tomo, que são tomadas, são levadas ao colegiado, ao NDE, entendeu? A gente sempre resolve junto, a gente sempre decide junto, então é tudo um conjunto, então a gente compartilha das dores, a gente compartilha dos aprendizados, a gente compartilha das vitórias, né? E a gente compartilhou muito isso, né? A gente teve que vencer esse desafio que foi a resistência dos alunos. Depois que a gente percebia, mas essa resistência dos alunos, assim, era natural, é tudo novo, né? São jovens, então tudo que é novo assusta, né? Assusta. Mas foi um desafio, né? Foi um desafio e que hoje está tudo tranquilo. Tem aluno hoje que não quer nem voltar para o presencial, que não quer nem voltar, que quer ficar no remoto, né? Então, assim, mas assim, são os desafios que a gente, né, que a gente enfrenta e que a gente supera, né, e o aprendizado, né, o que a gente aprende, todo dia a gente vai aprendendo, porque todo dia, inclusive, a plataforma, o Teams, todo dia tem uma novidade, uma ferramenta diferenciada para a gente utilizar, entendeu? São vários desafios, né? É verdade, professora. Tudo que é novo, ela causa estranhamento, né? Eu acredito também que, já aproveitando que você está falando, na parte dos alunos, né, que eu me adequo, a questão de dificuldade de conexão é muito grande. E não é bom você querer estar inserido no meio tecnológico e essa questão da tecnologia te atrapalha ao invés de te ajudar. Também creio que deve ter sido isso por conta da resistência de alguns alunos, né, de ter uma conexão muito estável. Ao mesmo tempo, Bruno, quando você fala assim, isso, né, aí eu me recordo, assim,
a gente até achava, eu pelo menos assim, porque essa nova geração, vocês jovens, né, são mais tecnológicos do que a minha geração, né? A tecnologia chegou, eu já tinha saído da adolescência, eu já era adulta quando o avanço dessa tecnologia surgiu, né? Vocês nasceram nessas novas tecnologias, né? Vocês cresceram nessas novas tecnologias, né? Então, a gente, inclusive, assim, acreditava muito, né, que essa aceitação ia ser, né, não ia ser dolorosa, não ia ser, né, ia ser mais fácil esse uso, né, que não ia ter tanta dificuldade em relação a isso. Mas aí, de repente, vieram, mas são vários os motivos, né? Claro, a gente teve alunos que tiveram vários problemas, né? Questão mesmo de acesso da internet, alguns alunos não tinham acesso, né? Então, a gente entende perfeitamente essas dificuldades, tanto é que a Estácio lançou alguns convênios com algumas operadoras, com o intuito de ajudar esses alunos, né? E aí a gente vai tentando administrar, né? A gente vai tentando administrar os professores, a gente vai conversando, os professores vão se tornando mais tolerantes, né? Em relação aos prazos, aos trabalhos. Eu acho que vocês perceberam isso, a gente tem sido bem tolerante em relação a esses prazos, exatamente por conta dessa dificuldade, né? A gente sabe, várias vezes a gente depende, né? A gente depende muito da conexão. Eu mesmo estou dando aula aqui por várias vezes, onde eu moro, vive tendo quedas de energia. Não pode ficar bonito para chover, nem precisa, porque aqui não chove muito, né, em Teresina. Mas eu digo assim, qualquer coisinha falta energia aqui. Então, a gente, assim, não é só o aluno que tem esses enfrentamentos, né, que tem essas dificuldades. O professor, ele também sofre com a internet, ele também sofre, né, com a conexão, com a energia, ele tem os mesmos problemas, né? Mas aí a gente, como vocês sabem, né, o professor, ele não transmite isso para o aluno, ele tenta levar para a sala de aula virtual aquele melhor momento, porque a gente tem se esforçado bastante. A Estácio, ela tem promovido diversos treinamentos, né? São vários treinamentos na base de vários encontros que foram feitos, disponibilizados aos docentes, para o uso, né, da ferramenta e para o uso da sala de aula virtual, né? Então, assim, os professores, eles é como se a gente estivesse aprendendo a dar aula de novo, né? Para que a gente possa prender a atenção de vocês, porque, como eu falei no início, a gente entra na vida de vocês, né, na rotina de vocês estão dentro de casa, vocês não estão na faculdade, então é muito mais difícil a gente puxar a atenção de vocês do que numa sala de aula, né? Então, a gente tem aprendido como as estratégias, novas estratégias de dinâmica de sala de aula, né, joguinhos, enfim. O professor Tiago é um professor extremamente criativo. Agora, isso vai muito também do perfil de professores, né? Tem professores que que o perfil não é aquele perfil mais descontraído de dar uma aula assim com muitos jogos, com muito, né? Vai muito do perfil. Aí tem que ter um entendimento do aluno, tem que entender também o perfil desse professor, mas o professor, ele traz esse teu conhecimento, ele traz a qualidade do conhecimento, ele traz o conteúdo, a didática, mas a didática dele é aquela didática de sala de aula, né? Aí eu acho que tem que haver também um entendimento do aluno, acho que também tem que ter um pouquinho da maturidade do aluno, né? De compreender esse professor também, né? De ir para o outro lado, se sentir também do outro lado, né? Não apenas cobrar que o professor tem que ser o mágico na sala de aula. E o aluno? E cadê a presença, a participação do aluno? Né? E a parte do aluno que tem que ser feita, né? Sim, professora, sem dúvida, né? Aproveito para trazer aqui, inclusive, uma pesquisa recente publicada aqui no site cobaia.com, recente agora no mês de maio. Ela traz que o Instituto Península ouviu cerca de 2.400 profissionais da educação no Brasil e percebeu que 90% dos professores, de alguma forma, precisaram mudar a rotina. Eu aproveito para perguntar para você, como é essa adaptação, conciliar esse expediente pedagógico na sua vida diária? Criatura, eu ainda não consegui conciliar. Minha vida está toda misturada. Eu trabalho de domingo a domingo, né? Eu sento 8 da manhã, dá 2 horas da manhã, eu ainda estou de frente para o computador, acho que meu grau aumentou, meus cabelos brancos também. Não tem sido fácil, como eu digo, e não tem sido fácil só para a coordenação. Eu não falo como coordenadora, eu falo como coordenadora e professora, né? E mãe, dona de casa.
né? Que vocês sabem que nesse momento de pandemia, o que aconteceu? A gente teve que dispensar, por exemplo, diarista, né? A gente não tem diarista porque no momento de pandemia a gente não pode ter, né? Questão do respeito ao distanciamento e tudo. Então, assim, no meio disso tudo, dos afazeres, né, das nossas obrigações do trabalho, a gente ainda tem serviços domésticos, né? E aí eu sou mãe, eu sou namorada, eu tenho 2 cachorras, eu tenho uma casa, eu tenho um pai e uma mãe, eu tenho meu irmão, eu tenho meus sobrinhos, né? Eu tenho a mim, mas a minha vida tá atrelada, ela tá assim, tá bem atrelada ao pessoal né, eu almoço de frente para o computador, de frente para o celular, eu deixei de ter um número pessoal, eu não tenho mais um celular, né, o celular é do trabalho, não é meu. Então, agora eu tento fazer o quê? No final de semana, eu continuo trabalhando, mas eu tento, por exemplo, dar um tempo no celular, né, eu tento respeitar, porque senão a gente precisa também respirar, né. E isso tem sido assim, não é só para, né, eu acho que todos os professores, né, porque as demandas e os prazos, a correria, né, ela muda, a nossa rotina muda bastante, né, no home office. Quem dizia que home office era bom, eu tô doida para voltar para o presencial, eu tô doida para acabar essa pandemia, para a gente retornar, porque aquele negócio, né, eu acho que as coisas funcionam, eu apesar de que professor, eu digo muito para os alunos, né? Professor trabalha mais em casa do que na sala de aula. Na sala de aula, gente, é muito fácil, né? Muito fácil o trabalho da sala de aula. O trabalho maior do professor é em casa, é preparando a aula, elaborando aquela aula, elaborando o trabalho, corrigindo prova, né? Então, aquele ali estudando, pesquisando, o professor, ele trabalha muito mais na sua casa do que na própria sala de aula. Na sala de aula é só o complemento, né? Ali é o complemento que ele leva. Mas, assim, a minha rotina, eu não posso, eu confesso que eu nem sei te dizer, eu já tentei, de várias formas, organizar, sabe, de manhã eu fico só cuidando das minhas coisas pessoais, e de tarde eu trabalho, mas não tem como, eu ainda não consegui, né, eu conversava muito com a professora Letícia, antes dela entrar na sala de aula, ela dizendo, Arabella, tu tem que te dar esse limite, né, tu tá virando demais noite, tu tem que se dar um limite, olha, tu trabalha de segunda a sexta, de tal hora a tal hora, e no final de semana tu folga. Eu disse, Letícia, me dá essa fórmula, me ensina essa fórmula mágica, porque eu não conheço, eu não sei como é isso, né, porque, assim, você entra num estado de estresse, né, tem um estresse, né, eu realmente eu não sei, Bruno, é uma pergunta difícil de resposta, eu não sei, Thiago, se o Thiago está aí presente ainda, se ele pode me ajudar, pedir ajuda aos universitários, mas eu tenho certeza que o Thiago também, a gente conversa bastante, nós professores e todos os professores, né, a gente tem sofrido bastante mesmo, né, com essas demandas, sofrido, que eu digo assim, a responsabilidade, sabe, gente, porque são muitas atribuições, né? São muitas atribuições que, fora a vida docente, a gente tem também os trabalhos fora da faculdade, né? Tem muitos que têm outros trabalhos, outras faculdades, e aí você vai, e tudo isso, né, numa nova situação, então você vai ter que se adaptar. Agora, o que é que eu tento, né? Eu tento incorporar o meu ambiente de trabalho, né? O meu escritório, eu trabalho regularmente no meu escritório, na minha escrivaninha, eu trabalho naquele local, né, onde tem o meu ambiente dos meus livros, entendeu? Porque aquele local ali eu tento incorporar para que eu entenda, aquilo ali é o meu ambiente de trabalho, entendeu? Está arrumado, porque de toda hora a gente tem reunião, então você tem que estar arrumado para assistir aquela reunião, entendeu? Então, eu tento incorporar dessa forma, essa disciplina, né? Eu incorporo essa disciplina, né? De você ter um local fixo para trabalhar, até para te ajudar na concentração, entendeu? Então, eu tenho essas manias, né? Mas a minha vida está muito atrelada, a minha vida pessoal está muito atrelada à minha vida do trabalho nesse momento de pandemia. Muito mesmo. Não sei se deu para responder, se ficou confuso. Para a gente finalizar aqui, eu gostaria de saber qual foi a maior lição que a senhora tirou disso tudo e quem vai levar para a vida? Ai, assim, a maior lição foi a questão da gente ser capaz de se reinventar, sabe? A gente está aberto, né? A prova viva mesmo, a gente está aberto
para os novos desafios, para os novos, né, para o aprender. Por mais que a gente tenha acesso à tecnologia, mas todos os dias a gente está aprendendo algo novo, e com a ferramenta Teams é muito difícil. Olha, gente, eu posso garantir a vocês aqui do outro lado, é muito difícil para a gente dar aula de forma remota, porque o professor, ele gosta daquele calor humano da sala de aula, né? O professor, eu nasci professora, meus pais professores, meu irmão professor, então eu nasci numa família de professores. Então, a gente sente muita falta, é um impacto muito grande, né? É um impacto muito, muito grande, e eu digo que é uma das coisas que eu tenho mais sentido falta nessa pandemia, é daquele ambiente de chegar, passar pelos corredores, ver cheio de alunos, um monte de aluno ali, sabe, circulando, professora, não sei o quê, aquele negócio, gente, aquilo ali é bom demais, você entrar na sala de aula, sabe, e é totalmente diferente, então eu acho que um desafio muito grande, né, algo que marcou, né, foi esse novo formato da sala de aula, de você ter que se sentir dessa forma, né, tentar se sentir dessa forma, né, ter esse sentimento quando você entra todos os dias na sua aula remota, né, e eu acho que a pandemia também, ela ensinou muito a gente olhar também para a gente, né, a gente, apesar de que quando eu digo para vocês, a minha vida está muito atrelada ao trabalho, eu estou muito atrelada, né, eu estou com pouco tempo de lazer, sabe, até porque a gente não tem, apesar de que na pandemia eu descobri outras coisas que eu gosto de fazer também, que desenvolvi, inclusive, fiz cursos, até isso, né, mesmo durante todo esse trabalho, eu fui estudar coisas novas também, eu fui aprender exatamente para poder que a mente abrir um pouquinho, né, para a gente poder ter mais criatividade, eu fui conhecer outras coisas, fui estudar novas coisas que não tem nada a ver com o que eu faço, né, para que a gente pudesse também alimentar essa mente da gente, né, com outros assuntos, com outras coisas que a gente gosta. E eu acho que uma das coisas que que eu aprendi muito nessa pandemia, nesse momento de isolamento, foi exatamente esse respeito do meu eu, sabe? De olhar para mim, né? E refletir quem eu sou, quem eu quero ser, né? Quem eu desejo ser, né? E olhar pelo outro, a questão mesmo da solidariedade, né? De ver que nesse momento da pandemia, o que a gente precisa, né? É respeitar o distanciamento, é sair com a máscara, é um ato nosso, é consciência nossa. Se a gente for consciente, a gente vai estar sendo útil e solidário com o outro, né? Então, eu não que a gente não seja solidário, mas eu acho que é exatamente esse espírito mesmo de solidariedade na prática mesmo, né? Porque quando você desobedece, né, o básico que tem que ser feito na pandemia, que é para evitar, né, para evitar o aumento de casos, para evitar, né, a piora do agravamento, que a gente já sabe da situação que está, mas a gente precisa fazer muito pouco. Então, é olhar para o outro, né, é aprender a olhar para si, refletir quem eu quero ser, quem eu sou, quem eu desejo ser, e quem eu desejo ser para aquela pessoa, né, para aquela outra pessoa, mesmo que aquela pessoa seja um desconhecido. Mas é uma pessoa, é um ser humano, é meu irmão, dentro da igreja ele é meu irmão, né, para a igreja católica, eu sou católica, para a igreja é meu irmão, então o que eu quero com aquele irmão, né, o que eu quero para ele, qual é o futuro que eu quero para ele, né, eu quero a proteção desse irmão, então é o olhar, né, o olhar para essa sociedade, né, com esse cuidado, né, mas eu acredito também bastante mesmo, da gente se descobrir, a gente tentar se descobrir, porque como a gente aprende a ficar sozinho, né, porque a gente tem que se isolar, obrigatoriamente a gente precisou se isolar, mas eu também aprendi a dar valor a algumas coisas que eu não dava, né, as refeições, eu antes não, apesar de que eu faço as refeições com o computador do lado, com o celular, faço, mas em alguns momentos eu paro, dou um time e aprendi a dar valor, né, a dar valor a aproveitar mais a presença da minha filha, das minhas cachorras, né, e, enfim, quando eu passei, no início da pandemia, eu passei quase 2 meses sem ver meu pai e minha mãe, só pelo WhatsApp, pela chamada de vídeo, né, e aí eu aprendi a dar valor também, né, ao estar dentro da casa deles, e ao invés de estar lá ficando no WhatsApp, é estar na companhia deles, conversando, interagindo, sabe?
eu acho que eu aprendi esse valor, né, das pessoas, das coisas, dos momentos em que a gente desperdiça, e a pandemia chegou aí para mostrar para a gente o quanto que a vida é frágil, o quanto que essa vida é frágil, né, é muito frágil mesmo. E com o descuido da gente, a gente perde as pessoas que a gente ama, ou mesmo a gente, né, ou mesmo com a gente, enfim. Então, assim, o valor com as coisas simples, né, são diferentes mesmo, sabe? É o valor de, por exemplo, você tá deitada numa cama com a tua filha, entendeu? Ela querendo assistir uma série que você acha um saco, mas você assiste com o maior prazer, entendeu? Porque aquilo ali vai ficar, né? É você colocar uma mesa diferente para almoçar, para jantar, para lanchar, sabe, com a tua família, para aquele momento ser um momento, né, realmente de refeição, né, ser um momento de interação, em que a gente possa conversar, ouvir, né. Outra coisa, eu aprendi a ouvir muito também, né, a ser paciente, né, não que eu não seja paciente, mas a gente vai treinando, né, a gente vai dando habilidade a alguns defeitos que a gente tem, a gente vai tentando minimizar, que a gente tem que ver, que a gente tem que se tornar, a gente tem que ser melhor todos os dias, a gente precisa ser melhor todos os dias, né? Todos os dias a gente precisa ser melhor. As cachorras latiram, e eu lembrei aqui, um grande desafio também, uma dificuldade, que pelo menos eu sinto como professora, mas que a gente tenta entrar na naturalidade, você voltando para uma pergunta anterior, porque a cachorra latindo direto. Não tem coisa mais chata do mundo você estar dando aula e essas interferências acontecerem. Mas é natural, é a tecnologia, você está dentro de casa, né? Como é que não vai acontecer? É natural, né? Verdade, professora. Isso, gente. Eu acho que a gente tem que aprender a ser... eu acho que a gente tem que... outra coisa que eu acho que serve para alguns, né? Para algumas pessoas também. Eu acho que a gente precisa também aprender a lidar com as dificuldades. Algo que eu aprendi nessa pandemia, sabe? Antes eu ficava num estresse assim, eu ficava louca, desesperada, não dormia, né? Amanhecia o dia mesmo, né? Mas aí a gente tem que aprender, algo que eu aprendi nessa pandemia, nesse momento, foi a contar até 10, né? E aprender a minimizar esses problemas, mas minimizar no sentido para que eu possa conseguir encontrar a solução, porque quando você está, né, colocando aquele problema, dando uma ênfase, dando uma importância naquele problema, uma importância que seja maior do que o teu próprio limite, você não vai conseguir resolver, né? Você não consegue resolver. Então, eu aprendi a dar esse respiro, a tentar respirar, a pensar, não agir por impulso, né? E tentar minimizar, né, essas situações, para que a gente possa conciliar, para que a gente possa conseguir resolver. Então, assim, antes, para mim, tudo era um problema grave. Tudo era um problema grave, né? Eu me importava com tudo. Hoje em dia, eu consigo separar essas coisas, né? Eu consigo separar o que realmente é um problema, né? O que realmente não é um problema, entendeu? Eu vejo isso, eu consigo colocar na balança, né? E eu consigo encontrar soluções num espaço de tempo menor, entendeu? Eu administro, e sofro menos também com isso. Certo, professora. Creio que já deve ter chegado o nosso tempo, né? Eu agradeço a sua participação aí, né? Também da Margot, que também, de certa forma, interagiu muito bem na nossa palestra, a Agnes se comportou. A Agnes se comportou, mas a Margot não. A Agnes se comportou, que são duas, mas a Margot não. Verdade. A próxima ela vai dar entrevista para a gente, né? Com um tema de pet. Exato. Bom, nossa já está chegando ao fim, né? E a gente finaliza com essa bela reflexão da professora Arabella sobre a vida, sobre tudo, e com certeza a palavra que fica, né, que representa essa pandemia é o reinventar. A gente se reinventar. A gente vai ficar aqui. Gostaria de agradecer a sua presença, professora. Muito obrigada pelo seu tempo de disponibilizar esse bate-papo com a gente. Obrigada, Bianca. Obrigada, Bruno.
Muito obrigada pelo convite. Parabenizá-los, tá? Parabenizar pelo brilhante trabalho de vocês na frente aí da AGECOM, né? A AGECOM, a gente tem um carinho muito especial, tanto com a AGECOM como com a Inove, né? E vocês se reinventaram, né? Vocês se reinventaram na pandemia, né? Que foi criado o AGCast, então, assim, vocês também, né? Trouxeram novidades para a gente, né? E parabenizar o professor Tiago pela condução também da AGECOM, pelo trabalho, né? O Tiago é um parceirão, sou fãzaça dele. E queria, sabe, dizer que vocês, assim, não continuem, tá? Continuem, né? Aproveitem o máximo de tempo possível que vocês têm na AGECOM, aproveita. A Bia já era da AGECOM, já se conhecia, né, Bia? O Bruno entrou agora, que é uma sala de aula, e vocês, com certeza, que eu digo muito para, né, o Tiago, para a Letícia, agora o Stênio, tá, a Letícia está de licença, eu digo, olha, eu quero que nossos alunos na agência, eles saiam preparados para o mercado. Eu quero que eles saiam para o mercado já com condições de arrumar um emprego, um trabalho, em qualquer lugar, que essa experiência na AGECOM leve para a vida deles essa experiência de mercado, né? Mas isso também depende de vocês, né? E eu tenho visto que vocês têm se esforçado bastante, vocês têm se feito bastante, né? Um trabalho muito bonito da AGECOM, e eu fico muito feliz com isso. Confio plenamente na equipe da AGECOM, de olhos fechados. Essas palavras nos enaltecem, professora. Muito obrigado. A gente agradece de coração demais pelo apoio, pelo incentivo, né? Sem vocês, professores, a gente não seria nada, praticamente. E é isso, a AGCast vai ficando por aqui, até a próxima semana. Eu queria agradecer meu colega Bruno. Muito obrigada, Bruno. Muito obrigado, Viana, eu já agradeço. No próximo bate-papo está marcado e vai ser bem melhor. Isso. Muito obrigada, tchau. Um abraço, tchau, gente. Professora, até mais.